Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero dar as boas-vindas a todos os nossos amados e queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula. Estamos no nosso segundo trimestre de 2024, que traz como tema a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Estamos concluindo o terceiro bloco hoje, com 3 lições, falando sobre o início da caminhada na primeira lição. Na lição passada falamos sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. E vamos dar hoje continuidade falando da nossa terceira lição, o céu, o destino do cristão. Muito bem, meus amados, que Deus possa abençoar a vida de todos os nossos amados irmãos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, a quem eu mando nosso caloroso abraço. Também queremos mandar um abraço muito especial a todos os nossos irmãos aí do estado do Amazonas, o pastor Januário, o pastor Belmiro e o pastor Ronilson e os demais, como o pastor lá do Rio Preto da Eva, o pastor Carlos André, toda a igreja do Rio Preto da Eva, o pastor lá de Tefé, o pastor Eliakim, e a todos os nossos amados e queridos irmãos que estão aí servindo a Cristo no estado do Amazonas. Que Deus possa abençoar, meus irmãos, poderosamente, a todos os nossos irmãos alunos da Escola Bíblica Dominical. Quero também mandar um abraço aí para os irmãos lá de Curitiba, pastor Gildásio, todos os demais companheiros ali, missionário Rui. Que Deus possa abençoar, meus irmãos, e fortalecer vocês, que cada dia se cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Nosso abraço também vai para o pastor Juraci Ferreira, lá em Boa Vista, no estado de Roraima, Roraima. Que Deus possa abençoar vocês grandemente. O presbítero Amós, aí na cidade de Porto Velho, no estado de Rondônia. Toda a igreja, que Deus possa abençoar, meus irmãos, rica e poderosamente. Um grande abraço para todos. Que Deus possa fortalecer, meus irmãos. Também quero mandar meu abraço à minha esposa, missionária Vivian, meus filhos Lucas, Rebeca e Samuel. E também mandar o nosso abraço carinhoso aí para o pastor, presidente, pastor Elcio Monteiro, missionária Nazaré, que são nossos pastores da nossa Convenção Nacional das Assembleias de Deus, Missão Pentecostal. Que Deus possa abençoar, meus irmãos, ricamente, e que Deus vos abençoe grandemente. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o céu, o destino do cristão. O texto áureo diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, o versículo de número 20. Verdade prática: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu como sua legítima esperança. Vou repetir a verdade prática: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como a sua legítima esperança. Louvado seja o Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 13, 14, 20 e 21. E Apocalipse 21, do versículo 1 ao 4. Filipenses 3,13 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Apocalipse 21, 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Louvado seja Deus.
Nesta lição, nós estudaremos a perspectiva bíblica como morada eterna reservada para o cristão, ou seja, o céu como destino final de todos aqueles que professam o nome de Cristo e que perseverarem até o fim da fé, que é a salvação da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, amados, vamos falar um pouquinho sobre o destino final do cristão, né? Já podemos observar que a jornada começa na porta, né? Devemos perseverar no caminho, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim é que será salvo. E então, findando o caminho, chegaremos então ao destino, que é o céu. E nós podemos observar que o céu está destinado para cada um de nós, deve ser alcançado pela nossa perseverança em Cristo Jesus. Nós podemos observar que no livro de Miqueias há um texto que diz que não será aqui o nosso descanso. Enquanto nós vivemos aqui na terra, não é aqui o nosso descanso. E por que não é aqui o nosso descanso? O texto complementa. Ele diz, por causa da corrupção que destrói. Sim, que destrói. Então, por causa da corrupção, a terra não é o nosso local de descanso. Quando Adão caiu no Éden, a própria terra foi amaldiçoada pelo pecado do homem. Então, a terra ficou sob maldição. Portanto, não é aqui que nós devemos descansar, mas a Bíblia diz, levantai, porque não é aqui o vosso descanso. O nosso descanso, o nosso regozijo é o céu. E nós devemos perseverar, levantando, caminhando, perseverando com Deus, como diz as Escrituras, né? Que aquele que persevera até o fim será salvo, perseverando na doutrina, perseverando na oração, perseverando no partir do pão, perseverando na comunhão. Era assim que a igreja primitiva caminhava para o céu, e é assim que nós devemos também caminhar para o céu de gozo, para o céu de glória. Devemos fazer isso com todo o esforço, porque fiel, diz a Bíblia, é aquele que nos prometeu. E quem nos prometeu não mente. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a promessa que ele nos fez em João 14, quando ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, esta é a promessa que ele nos fez, e que um dia ele voltaria para nos levar para a sua glória. Os anjos de Deus, quando falaram com os discípulos, né, no capítulo 1 de Atos, versículo 11, eles disseram, varões galileus, porque estás olhando tanto para cima? Esse Jesus que foi recebido acima no céu, voltará para vos levar para o céu. Então, aqui nós vemos esta promessa, né, corroborada pelos anjos para os discípulos, para que eles permanecessem na perseverança. Porque Jesus já tinha dito para os discípulos, perseverai na oração. Eles deveriam estar orando, e foram isso que os anjos reforçaram para os discípulos do Senhor, que eles voltassem e perseverassem na oração diante de Deus. Tem um texto na Bíblia Sagrada, no capítulo 17 de João, no versículo de número 24, que diz assim, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo.
Então Jesus está dizendo para os discípulos, né, em oração ao Pai, que queria que aonde ele estivesse, todos os seus discípulos, ou seja, a igreja estivesse com ele, para que vissem a glória que o Pai lhe daria. Então é uma promessa que Deus nos fez de nos levar para o céu, irmãos. Nós aceitamos a Jesus para ir para o céu e nós vamos para o céu. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Louvado seja Deus. No primeiro tópico, que é o céu, o alvo de todo cristão, nós vemos a definição da palavra céu. Nós temos aqui a palavra hebraica, shamarim, e a palavra grega, que é ouranos, ambos significando o céu. E nós observamos que esta palavra, ela tanto é para o primeiro céu, como para o segundo céu, como para o terceiro céu. O primeiro céu também chamado de firmamento, lá em Gênesis, quando Deus faz os céus e a terra, ele mostra o firmamento, que é o céu atmosférico que nós conhecemos. Nós vemos o nosso segundo céu, que é o céu das estrelas, quando ele vai fazer também lá em Gênesis as estrelas, os grandes luminares. Esse é o segundo céu, que é o espaço sideral. E também nós temos o terceiro céu, que é aquele que o apóstolo Paulo identifica na sua carta aos Coríntios, no capítulo 12, na segunda carta, falando sobre o terceiro céu, que é de fato a sede da ordem das coisas eternas e perfeitas, aonde Deus e as criaturas celestes elas habitam. Então nós vemos aqui o terceiro céu, que será o objeto de estudo da nossa lição de hoje, que é o local aonde os salvos estão destinados a ir, os salvos em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui esses três céus, né? E o apóstolo Paulo mostra com muita clareza esse terceiro céu, aonde ele esteve lá e ouviu da parte de Deus coisas inefáveis que não é lícito ao homem falar. E é este céu que Jesus foi preparar a morada e prometeu voltar outra vez para nos levar para a sua glória, para que nós pudéssemos ver a sua glória exatamente no céu onde ele foi preparar a morada. Nós vemos aqui o céu nos ensinamentos do apóstolo Paulo, nos mostrando o céu como o alvo do cristão, onde nós estamos olhando para o autor, que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhando firmemente para ele, conforme Hebreus 12, 2. E nós vemos aqui essa nossa caminhada, olhando para o céu de glória, né? Estamos na terra, conforme o ensinamento do apóstolo Paulo, mas o nosso olhar está voltado para o céu. É interessante nós falarmos dessa questão dos ensinamentos de Paulo sobre o céu, é porque ele nos mostra que mesmo estando aqui na terra, o nosso olhar e a nossa mente, o nosso coração, não podem estar voltados para as coisas da terra. Quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo de número 3, ele declara para os irmãos de Colossos que nós devemos pensar nas coisas que são de cima. Na verdade, ele começa a buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. A nossa mente também deve estar voltada para o céu. Então, nós caminhamos nessa terra, percorremos a nossa jornada no caminho do Senhor, mas com a nossa mentalidade e o nosso coração voltado para o céu. É isso que nós vemos aqui em Colossenses, que diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo mostrando para nós que enquanto nós andarmos nessa dimensão de vida nessa terra, não é para nós nos apegarmos com as coisas da terra, uma vez que a própria terra ela já foi amaldiçoada pelo pecado do homem.
Então, não é o desejo de Deus que nós venhamos estar com o nosso coração e a nossa mente focada aqui, o que lamentavelmente nós podemos observar que nos dias de hoje há uma falsa teologia levando para esse sentido, para que o homem se volte para as coisas daqui e de agora. Quando na realidade a teologia paulina, ela vai nos mostrar que nós devemos estar com os nossos sentidos voltados para o céu, o nosso olhar voltado para Jesus, nossa mente voltada para as coisas que são de cima e não nas coisas que são terrenas. Então, essa falsa teologia de que leva o homem a buscar somente o seu bem-estar aqui é enganoso e é um engodo porque nos afasta do verdadeiro evangelho de Jesus, né? Esse falso ensinamento que faz com que os homens só desejam as coisas daqui da terra é uma enganação para tirar os homens do foco do céu. Então o apóstolo Paulo ele deixa muito claro essa questão de que o céu é o alvo do cristão e é para lá que nós devemos caminhar. A Bíblia diz que nós devemos deixar todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós devemos deixar. Nós devemos abandonar, conforme a lição passada, que nós vimos sobre a porta estreita e o caminho apertado. Por quê? Porque senão essas coisas nos tirarão do céu. O pecado nos tirará do céu. Existe um hino na harpa cristã que diz que no céu não entra pecado. E não entra mesmo. Então, por quê? Porque o pecado ele nos levará. Quando nós lemos, e até falamos disso na última lição, no finalzinho da lição, eu destaquei esse texto de Apocalipse 22, que ficarão de fora, e aí eu dei aquela lista de pecado que a Bíblia enumera, né? Mas o versículo de número 14, o versículo 15 fala ficarão de fora. O versículo 14 fala que aqueles que lavarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro terão direito à árvore da vida e entrarão na cidade pelas portas, entrarão no céu. Glória a Deus pelas portas. Então nós vemos aqui que verdadeiramente o céu é o nosso alvo e que nós não devemos nos embaraçar com nada, nenhuma coisa desta vida, né? Devemos tomar muito cuidado com as heresias que estão sendo hoje ventiladas nos nossos dias atuais, que está levando muitas pessoas a correrem atrás da riqueza, a correrem atrás dos benefícios da terra. Parece-me que até que a vida só se consiste no que está acontecendo nessa atmosfera. Mas esse não é o objetivo do cristão. O céu é o céu dos céus, como falou o profeta, né? O profeta disse que os céus dos céus não podiam conter o Senhor. Então, nós precisamos voltar a nossa atenção para o terceiro céu, que é o céu dos céus, que é onde Deus habita e é onde Ele foi preparar a morada para nós e é onde nós vamos habitar com Ele, porque nós não somos daqui, nós estamos de passagem. Então nós não devemos nos apegar às coisas daqui. Eu lembro que o Senhor Jesus falou que deveríamos tomar muito cuidado com o arrebatamento da igreja e os quesitos que Ele colocou ali, que deixarão muitos fora do arrebatamento da igreja, é exatamente sobre o apego. Ele fala, inclusive, lembrai-vos da mulher de Ló, porque ele está querendo destacar o apego que aquela mulher teve para com Sodoma e Gomorra. Então, ali nós vemos que muitos ficarão de fora. Por quê? Porque não vão conseguir entrar no céu, devido, né, à mudança de foco, à mudança de alvo. Se o seu alvo é o céu, nós devemos pensar no céu. Nós devemos buscar as coisas que são de cima e não as coisas que são daqui de baixo. Que Deus possa nos abençoar a cada dia e que o Espírito de Deus continue manifestando dentro de nós esse desejo de buscar dia por dia as coisas do céu e não somente buscar, mas pensar nas coisas que são do céu. Nós vemos aqui no nosso tópico número 2 a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse nos apresenta o novo céu e a nova terra como algo que está sendo feito pelo Senhor
e que é desconhecido, que é incomum, que não tem precedente em lugar nenhum. Deus está preparando exatamente esse lugar de destino que é o céu para todo cristão redimido pelo Senhor. Então nós vemos que Deus aqui faz nova todas as coisas. E é muito importante nós entendermos que o novo céus e a nova terra, conforme Apocalipse, é um local diferente, né? É um local diferente que Deus foi preparar para nós. João viu, disse, eis que vi o novo céu e a nova terra. É o que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 21. João, ele tem uma visão do novo céu e da nova terra. Novo em todos os sentidos. Eu lembrei-me, inclusive, que Jesus falando do contexto de jejum, ele disse que não se deita, né, vinho novo em odres velhos. Me lembrei desse contexto que fala de jejum. Então, se nós vamos ser glorificados, nós vamos receber um corpo de glória semelhante ao do Senhor, também um céu de glória Deus vai estar preparando para a nossa vida, para que nós venhamos habitar com Ele. E aí é que está, né, o novo. Por quê? Porque o céu ele foi abalado, né? A guerra que houve de Miguel com Lúcifer, né, isso abalou, foi precipitado. E o Senhor então agora vai convergir tudo em Cristo, como já convergiu na palavra, e vai fazer com que o novo céu e uma nova terra, eles sejam feitos para que o homem possa habitar para sempre com o Senhor. Lembrando que Paulo disse que quando Jesus voltar, ele nos levará para a sua glória e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, nesse novo céu, nessa nova terra, nós teremos uma nova morada, aquilo que Jesus já tinha falado lá no livro de João, que foi preparar essa morada, uma morada nova, onde nós vamos viver com o nosso Jesus para sempre. Lá estaremos isentos das dores, das lágrimas que expressam o sofrimento, a dor, a tristeza. Lá estaremos isentos da solidão, da agonia, da angústia, da perturbação. Lá estaremos isentos de tudo, porque é nesse novo céu, nessa nova terra, que o Senhor ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Então a gente vai ver que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos estar passando por um momento de luta, de tribulação. Inclusive, Paulo ele mostra que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus, eles hão de padecer perseguição. E todos aqueles que querem entrar no reino de Deus, eles também passarão por muitas tribulações. Importa passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus, disse Paulo em Atos 14, 22. Então nós vemos que Jesus também declarou, dizendo que no mundo tereis aflição, mas no céu que o Senhor foi preparar, na morada que Ele foi preparar para cada um de nós, não, Ele enxugará lá dos nossos olhos toda a lágrima. Enquanto vivermos aqui, estaremos passivos a passar por todo quanto é tipo de luta, de infortúnio, de tribulação, de peleja, de batalha. Estaremos sujeitos, mas quando chegarmos no novo céu e na nova terra, nós vamos poder observar que lá o Senhor enxugará, limpará, e estaremos completamente livres, né? Não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais sofrimento, porque o Senhor fará essa remoção de tudo, da fadiga, do cansaço, das lutas, né? Das pelejas. Lá nós vamos ver que vale a pena combater o bom combate, como Paulo deixou muito claro isso para Timóteo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Vai valer a pena. Vai valer a pena toda a luta, toda a dor, todo o sofrimento, porque naquele dia, né, o lenço do Senhor passará nos nossos olhos, enxugando as nossas lágrimas, confortando a nossa alma, consolando o nosso coração. E nós não vamos sentir mais dor, né? Nem tristeza, nem mais nada. Por quê?
porque as primeiras coisas já foram passadas. Né? E é por essa razão que João vê o novo céu e a nova terra. Por quê? Porque as primeiras coisas, a velha terra amaldiçoada já foi embora, o céu atmosférico já foi embora. O apóstolo Pedro chega a dizer que os céus se enrolarão como um livro, né? Os elementos ardentes se desfarão e a terra e as obras que nela se queimarão. Essas primeiras coisas já foram passadas. Então, sendo passadas, eis que tudo se fará novo na nossa vida. Tudo. Nossa morada eterna, Ele já viu, que o Senhor já preparou para nós, porque as primeiras coisas elas foram passadas. Que nós possamos nos manter firmes na presença de Deus, porque é bem-aventurado é os que já dormem no Senhor. Então, que nós possamos nos manter firmes para que nós possamos verdadeiramente entrar na cidade pelas portas, com as nossas vestimentas lavadas, com o sangue de Jesus. E então, naquele dia, toda dor, toda tristeza, toda tribulação, toda luta, tudo isso vai passar, porque o Senhor ele vai remover através do silêncio, vai tirar de nós e vai enxugar todas as lágrimas. E nós não vamos sentir mais essas coisas, porque o Senhor, Ele nos fará viver no gozo da sua glória, que é a cidade de Jerusalém, ou a nova cidade de Jerusalém, aonde nós vamos viver eternamente no gozo da glória do Senhor. É como Ele mesmo declarou, né, quando Ele disse, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então nós vamos entrar na alegria do Senhor, na alegria do Espírito do Senhor. E todo e qualquer dor, sofrimento, lida, tribulação que nós passamos aqui, tudo vai deixar de existir. Porque as primeiras coisas, elas são passadas. Por fim, nosso terceiro tópico falando sobre o céu, o fim da jornada cristã. Céu, o destino do cristão propriamente dito. Como nós já falamos, o novo céu, a nova terra, é a morada que Deus foi preparar para nós. E é o lugar aonde nós vamos habitar com Ele para sempre. O terceiro céu, nós já falamos também. E é onde nós vamos viver eternamente com o Senhor, em gozo eterno. Porque as primeiras coisas já são passadas. E nesse lugar, todo cristão redimido vai habitar com o Senhor. Nos reuniremos com Ele nos ares, estaremos para sempre com o Senhor no céu, porque Ele foi para o céu, Ele veio do céu, foi para o céu, vai voltar do céu e vai nos levar para o céu, que é esse lugar onde Deus foi preparar para que nós venhamos habitar com Ele eternamente. E nesse lugar, como já destacamos, é um lugar onde teremos a ausência de toda e qualquer dor, sofrimento, derrota, fadiga, cansaço, tristeza, doença, porque as primeiras coisas já se passaram, irmãos, tá? Já se passaram. E o apóstolo chega a dizer que o mar já não existe. Então é nesse lugar de gozo que nós vamos morar e viver eternamente, na eternidade com o Senhor. Então nós vemos aqui, nesse último tópico, que o céu é a morada onde nós vamos viver com Cristo eternamente, onde o Senhor já foi preparar o lugar para nós morar. O céu é o lugar onde o Senhor vai retirar da nossa vida toda dor, todo sofrimento, toda luta, toda lágrima. Lágrima que é símbolo de tristeza, de agonia, de perturbação, de angústia. O Senhor vai remover tudo isso, tá? Todas essas coisas serão removidas. Essas coisas não terão mais poder sobre nós, né? Não nos afetarão mais, né? O Senhor vai remover isso. E nós vamos viver no gozo, como eu expliquei. Entra no gozo do teu Senhor. Vamos viver no gozo do Senhor. Então, a partir do momento que nós entrarmos no gozo do nosso Deus, todas estas coisas, irmãos, elas serão retiradas e removidas. O Senhor enxugará mesmo, né?
O Senhor banirá mesmo da nossa vida. Louvado seja Deus. E o céu também é o lugar de repouso. Lembra que eu falei da profecia de Miqueias que disse: levanta-te e levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso? O céu é o lugar de descanso. O céu é o lugar onde nós vamos repousar das nossas obras. O céu é o local onde nós vamos descansar das nossas fadigas, das nossas lutas, das nossas labutas, das nossas pelejas, das nossas guerras, das nossas batalhas, né? O céu é o lugar de descanso, de coroamento, de galardão, de recompensas. Louvado seja o nome do Senhor. O céu é este lugar, destinado para o cristão. Lembro-me que nas cartas do Apocalipse, em cada igreja, foram 7 igrejas as cartas do Apocalipse, 7 cartas, 7 igrejas do Apocalipse. Lembro-me que sempre na conclusão, no final de cada mensagem enviada às igrejas, era dito: ao vencedor, ou ao que vencer. Então nós vemos que o Senhor, Ele destina o seu céu, o seu galardão, sua recompensa, o seu trono. Como ele disse: sentarei no meu trono, né, como eu me sentei no trono do meu Pai. Então, assim também nós seremos recompensados e galardoados, porque lá no céu o Senhor fará nós descansar de todas as nossas guerras e batalhas que pelejamos aqui contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo, contra o mundo. Então, todas essas nossas batalhas, amados, nós vamos estar descansando. Mas enquanto aqui nós estivermos, nós devemos combater o bom combate, como Paulo fez. Nós devemos completar nossa carreira, como Paulo fez. E nós temos que guardar a nossa fé, como Paulo fez. Porque Pedro explicou dizendo que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Quando o nosso corpo ele for transformado, for glorificado, né? For glorificado. Nossa salvação consiste na nossa redenção, na nossa justificação, na nossa santificação e, por fim, na nossa glorificação, quando o nosso corpo mortal será absorvido pela imortalidade, disse Paulo aos Coríntios. Então, tudo aqui nós vemos que o Senhor, Ele vai trabalhar para que se faça na nossa vida tudo novo, né? Tudo novo. Quando formos ao encontro do Senhor, o nosso corpo abatido será transformado num corpo glorificado semelhante ao dele. Por quê? Porque ao chegar nos céus, nós vamos descansar das nossas obras. O céu como repouso eterno. Enquanto aqui tiver, não podemos desistir, não podemos deixar de lutar, não podemos deixar de pedir a armadura de Deus para o combate, não podemos baixar a guarda, não podemos esfriar na fé, não podemos, enquanto que estivermos, nós temos que estar na peleja, porque um dia nós chegaremos no céu e nesse dia repousaremos de todas as nossas labutas, de todos os nossos sofrimentos, de todas as nossas batalhas que travamos, tudo tem uma recompensa. Por isso não desista do céu, porque Jesus nos salvou para nos levar para o céu. Nós somos do céu e o céu é a morada de Deus, é onde Deus habita e é onde Deus foi preparar para nós morada, para nós habitarmos com Ele, para ver a sua glória, conforme João 17, 24. Ver a sua glória que o Pai deu a Ele. Nós vamos ver a glória que o Pai deu a Ele, né? Então, o céu é o lugar de repouso. Que Deus te abençoe com esta palavra, que o Espírito de Deus continue falando mais forte ao teu coração e que vocês tenham uma boa escola bíblica dominical. Essa lição será dada no próximo domingo, às 7 horas, às 8 horas da manhã, em todas as nossas Assembleias de Deus Missão Pentecostal em todo o Brasil e todo o mundo. Então, que seja um ensino proveitoso para todos e que o Espírito de Deus continue abençoando toda a Igreja do Senhor e todos os alunos da Escola Bíblica Dominical, bem como os nossos professores. Até a próxima aula.